quando o espírito desencarna, por exemplo, aquele que não sabe, porque a gente, quando faz o catecismo, a gente aprende que se eu for bom eu morrer, eu vou para o céu. Se eu for mais ou menos, eu vou para o purgatório. Se eu for eu vou para o inferno. Certo. E quando a pessoa morre, não encontra essa coisa de céu, purgatório, inferno. A vida continua. E tem pessoas que não sabem dessa coisa, que a vida continua, que fica no cemitério olhando o próprio corpo se decompor. No cemitério, no lar, no ambiente de trabalho, nas ruas, nos bares, aonde haja. Ele vai buscar naturalmente um ambiente que ele estava habituado. Quer dizer, ele se desveste da roupa aqui e continua andando e procurando as coisas que ele tinha como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o espírito, ele tem a vestimenta espiritual dele, que é uma matéria que não é vista por nós, mas que lá no mundo espiritual é como se fosse a nossa matéria aqui. Ele se toca, ele se sente, ele tem as mesmas emoções, então para ele tudo continua, ele não morreu. Ele às vezes não entende determinadas situações que passam a ser estranhas, de não ser ouvido por algumas pessoas, de chegar num ambiente de sua residência e as pessoas não lhe darem atenção. Ele fala, ninguém escuta. Fala, ninguém escuta. Então pode acontecer isso. Mas aí o que acontece? Ele chega num ambiente, se ele gosta de beber, ele chega num bar, todos estão bebendo, aquele ambiente ali, ele naturalmente fica ali com a mesma vibração daquela bebida, daquela situação. Então a vida para ele passa a ser. A verdade é que ele bebe através do cheiro. Da própria, de tudo que emana, porque tudo é energia, né? Porque tem pessoas que dizem assim, hoje eu estou bem de bebida, eu tomei 10 cervejas, não senti nada. É verdade que ele não está tomando só aquela cerveja às vezes? Tem gente, olha, eu ouço histórias, eu nunca presenciei, mas eu ouço histórias de que alguns trabalhos que o pessoal faz por aí, em alguns templos, alguns terreiros, sei lá, que dizem que bebem absurdos e termina, tá tudo bem. É filtrando, para quem? Para alguém. Então essas entidades, elas estão próximas e elas estão sugando todas as energias. É por isso que dentro da casa espírita, o que a gente orienta? Quando uma pessoa chega com vício de qualquer natureza, seja de bebida, seja de drogas, de qualquer coisa, na bebida nós orientamos, procure os alcoólicos anônimos, procure o aconselhamento médico, acompanhamento médico e vamos fazer a terapia espírita. Por quê? Porque o alcoolismo a gente sabe que é uma doença, o ser já tem. Mas, mediante a doença, mediante a busca dele, ele pode, de repente, atrair seres com o mesmo desequilíbrio que ele. O que acontece? Hoje ele bebe e ele diz que está sob equilíbrio. Não, eu bebo porque bebo socialmente. Bebo depois do meu trabalho. Daqui a pouco, meio-dia, ele já está buscando alguma coisa a mais. Daqui a pouco ele já sai do trabalho para ir bem ali tomar um negócio. Tomar para almoçar. E ele não se dá conta que ele está sendo convidado, é como se alguém tocasse nele e dissesse, quero beber. E ali ela tendo aquele apelo, vai lá. E daqui a pouco a vida não tem mais sentido, a não ser o sentido da bebida. Então, quando a coisa está nesse nível, o que a gente diz? Procure o AA, porque o ser tem que se conscientizar que ele é doente, ele tem que buscar o equilíbrio dele próprio. Dentro da casa espírita, nós vamos fazer a terapia espírita de orientação, de encaminhamento, para que ele tenha conhecimento, como ele atrai as entidades a partir de um pensamento negativo, a partir de um vício. É ele sempre quem conduz. Porque não existe aquela história, mas eu não gosto nem de beber, os espíritos me fazem beber. Negativo. Os espíritos não fazem você fazer uma coisa que você não quer. Primeiro você abre a porta e convida. Aí, a partir daí, eles fazem a farra. Isso é que é real. É verdade que existem os espíritos brincalhões, a todo momento nós somos obsidiados, tipo assim, eu botei uma chave ali, daqui a pouco eu me esqueci, onde é que está a minha chave? Isso é uma espécie de obsessões, de esquecimentos momentâneos. Olha, pode acontecer. Agora a gente tem que ficar atento para não atribuir tudo aos espíritos. Às vezes a gente realmente está esquecido, bota num lugar ali, ou não sabe onde colocou alguma coisa. Mas pode acontecer situações onde eles venham a esconder determinadas coisas. O que acontece, geralmente, quando eu vivencio uma situação assim que eu tenho quase que a certeza e geralmente a coisa aparece no mesmo lugar, eu costumo conversar com eles e dizer, olha, parou a brincadeira, eu não vou me chatear, eu não vou perder o meu equilíbrio. Se isso aí é para eu perder meu equilíbrio, não sei o que, não vou perder o meu equilíbrio. E aí eu faço minha prece e tudo mais, e daqui a pouco todo mundo, pô, tu tá bem aqui, todo mundo olhou e estava aqui. Bom, pode acontecer. Agora, Dora, quem não tem nenhuma noção de o que é espiritismo, que é
a vida após a morte. Aquele filme Ghost relata alguma coisa, o outro lado da vida? Alguma coisa. Muita informação boa tem aquele filme. Ele, tenho certeza que o diretor daquele filme, ele foi inspirado a trazer um pouco mais de informação, porque aquele filme chamou muita atenção de muitas pessoas. E é um filme que traz uma sensibilidade muito grande, mas que tem muita informação. Se a gente atentar, na Casa Espírita nós estamos, atualmente até fizemos um trabalho com outro filme, justamente dessa questão da gente começar a perceber as nuances que estão sendo passadas. Tem muita fantasia, tem muito filme de terror, tem muita coisa absurda, que aquilo ali é muita fantasia, para deixar medo, deixar pavor nas criaturas, mas o filme Ghost, ele traz alguns momentos que dá para a gente analisar e compreender aquela impressão que ele passou para todos nós, do espírito saindo do corpo e naquela carreira, como se tudo tivesse acontecendo e voltando, quer dizer, aquilo é real. As pessoas estão desencarnando, né? Como eu estou aqui, e normal, meu corpo está aqui. E daqui a pouco consegue descobrir quem foi aquela pessoa que cometeu aquele crime com ele. E isso, as obsessões muitas vezes começam a partir daí, porque às vezes a gente faz uma coisa com uma pessoa aqui, ninguém tem conhecimento, ninguém sabe disso. Mas a partir do momento que eu desencarno e eu começo a fazer parte daquela situação onde ninguém está me vendo, e eu começo a perceber os pensamentos das pessoas, as ideias das pessoas, eu começo a descobrir, então foi você o responsável por isso. Se eu não consigo perdoar, se eu sou uma pessoa de mágoa, daqui a pouco a tua vida vai virar um inferno. E tem uma história também, a história também do cara que morre, eu li até num livro uma coisa parecida. Aí, de repente, aquele monte de gente ao redor do caixão, no velório, e ele lendo os pensamentos das pessoas, as pessoas esculhambando com ele, pensando, olhando para cá, esse cretino, não valia nada e tal. Aí você começa de uma obsessão também. Você lembrou bem esse momento, porque nós não estamos preparados para velório. Certo. A gente vai para um velório, o que acontece? Fica contando piadinha, fica falando mal da pessoa. Aquele espírito, ele muitas vezes ainda está ali sendo desligado. Ele precisa daquele momento. Então, o que ele vai? Ele, de repente, pode estar sendo atormentado por tudo que está acontecendo ali, pelo que está ouvindo, pelas acusações. Está vendo os amigos brincando. Perfeitamente. É um momento de muita dificuldade para o espírito. Então, é um local para você estar em prece, para você estar em vibração, as conversas serem as melhores possíveis. E a gente não observa isso. Então, se não dá para ficar falando nada, deixa só uma musiquinha ambiente, mas que fique todo mundo em silêncio. E os pensamentos. Então, policiar os pensamentos. Policiar os pensamentos. Porque você corre o risco de ter um pesadelo à noite. De dormir e depois aquela criatura chegar e dizer, você estava me acusando, eu não fiz isso. E depois você acorda, mas eu sei com aquela pessoa que morreu ontem. O cara veio, de repente, ele pode ser atraído. Doutora, Parnaíba é uma cidade muito ligada ao passado, uma cidade, eu sempre digo, uma cidade besta, que eu conheci igual Sobral, né? Sobral é uma cidade muito metida, muito... E em cima dessa coisa que eu coloco, desse foco, Parnaíba ainda é muito fechada para a questão espírita, ainda tem muito preconceito. Né? Até um